Olá, eu sou a Cris Novaes, eu sou fundadora da Escola do Saber e é sempre uma oportunidade de vir aqui partilhar com você um tema e dizer para você que a escola, que é esse instrumento que flui através de mim, ele está aqui para ajudar você que está desejosa de pivotar a sua carreira, de que não vê mais sentido de estar onde você está, que se percebe com algo a mais a dar e não sabe como colocar esse servir a serviço do planeta, a serviço das pessoas. Para você que está aí no seu negócio e está perdida, não está sabendo direito mais para onde ir, a Escola do Saber está aqui. Está aqui para você, para te ajudar no nível psíquico, emocional, espiritual, emocional, para te ajudar com ferramentas práticas e técnicas para que você possa realmente transitar, pivotar tua carreira, alavancar teu negócio. E se eu fosse resumir o trabalho da escola numa frase curta, eu diria que a Escola do Saber ela veio para ajudar você a lembrar quem você é. Eu digo para você que quando a gente lembra quem a gente é, tudo começa a fazer sentido. Aquilo que a gente ouve o tempo inteiro de buscar o seu propósito, sua missão, tudo isso começa a fazer sentido, a gente começa a decantar dentro da gente essas coisas todas a partir da descoberta de quem nós somos, porque a gente começa a perceber o que tem dentro da gente, quais são os nossos valores, as nossas competências, o que nos faz bem, o que nos expande, né? Então a partir daí, a gente consegue tomar consciência do nosso propósito, do motivo pelo qual a gente está aqui. E hoje eu quero falar sobre um tema, quero partilhar com vocês um tema que permeia todos nós, está conosco o tempo todo, que é dor. Hoje eu quero partilhar com vocês o tema dor. Quando a gente está nesse processo de desenvolvimento, então a gente ainda não começou, mas a gente começa a sentir desconfortos. Quando a gente está no nosso trabalho, intraempreendendo, né? A gente ainda trabalha no negócio de alguém e a gente está lá achando aquilo tão difícil, tão duro, a gente fica prorrogando domingo para segunda-feira não chegar. Aí a segunda-feira chega, a gente fica esperando a hora do café, a hora do almoço, o dia acabar, a gente fica esperando a sexta-feira chegar para que aquilo termine, né? Ou quando a gente está no nosso trabalho, no nosso negócio, a gente já deu um passo e está ali no nosso negócio, mas a gente não está conseguindo alavancar o nosso negócio, ele não está fluindo da forma como a gente gostaria, da forma como a gente planejou. E a gente fica se questionando, a gente fica questionando as decisões que a gente já tomou lá atrás. A gente fica questionando a nossa própria competência, a gente fica questionando o motivo pelo qual a gente fez o que fez. A gente fica se comparando. E a gente olha para a nossa família, para os nossos filhos, e a gente fica perguntando se a gente vai dar conta. A gente fica se cobrando, a gente fica questionando se a gente vai ser capaz de proporcionar para a nossa vida, para a nossa família, aquilo que a gente gostaria. Olhar para o nosso filho e questionar se a gente vai conseguir dar para ele ou para ela aquilo que a gente gostaria de ter recebido, ou aquilo que a gente olha e percebe que ele merece receber. Sobre a dor de a gente estar nesse processo de transformação, de pivotar a nossa carreira ou de abrir o nosso negócio e nos perceber sozinhas. Porque o nosso sonho é nosso, né? Ninguém apoia a gente. A gente não tem aí o nosso parceiro para dizer, não, pode ir que eu tô aqui, eu te ajudo.
ou a nossa mãe olhar para o que a gente faz e achar que o que a gente faz realmente é um trabalho, não é? Então essa solidão, essa dor da solidão de caminhar sozinha nesse processo de transformação. Então é sobre todas essas dores que eu quero falar com você hoje. E a primeira coisa que eu quero partilhar com você aqui a respeito desse tema é que todo o processo de transformação, a vida vai nos convidar o tempo todo para viver algo que a gente não está acostumado a viver. Ela vai estar sempre nos convidando para o novo. E o novo, gente, sempre vai nos causar dor. Sempre vai nos causar dor. E a dor, às vezes, ela começa com um pequeno desconforto. Ele não é muito audível, ele não é claro, é uma insatisfação. Às vezes a gente vai ser taxada de chata porque nada fica bom, tudo fica meio estranho e a gente sai numa busca desenfreada por algo e nada satisfaz. E aí tem uma primeira chave para a gente lidar com a dor, que é olhar para o primeiro convite que esse desconforto nos traz, que é o primeiro estágio da dor, eu vou chamar assim. Esse primeiro estágio da dor, e em todas as fases dela, mas o primeiro estágio da dor, ela sempre nos convida a parar. Parar. A dor, seja ela em qual estágio for, sempre vai te convidar a parar. Parar para quê, Cris? Parar para escutar. A dor é a forma encontrada por nós para que a gente pare. Pare e escute. A dor é uma grande mestra. E ela é uma mestra que possui muitos recursos e muitas formas dentro dela para fazer com que a gente pare. E ela pode ser leve e pode ser muito, muito intensa. E a gente vai experienciando os graus de intensidade da dor se a gente não atende ao primeiro chamado, que é parar. Parar e escutar. Escutar o que ela tem a nos revelar. O que ela quer nos ensinar? O que ela quer mostrar? Qual é a direção que ela está querendo que a gente olhe? Para qual direção ela quer que a gente olhe nesse momento? O que ela quer mostrar para a gente? E nessa parada que a gente dá quando a dor chega, a gente poder perceber também qual é a velocidade dela. Às vezes a dor vem dando um tranco na gente, pedindo para a gente parar de verdade. Às vezes é só para diminuir um pouco o ritmo e às vezes até para acelerar. Acelerar, ir para o movimento. Então, esse primeiro convite da dor é parar para você poder entender tudo isso. O que ela está te trazendo e como ela está te trazendo. O que você mesmo... A dor é a grande boca que é expressa através do nosso corpo, muitas vezes, e ela pode ser através do nosso corpo físico, nosso corpo psíquico, emocional e até o espiritual. O espiritual às vezes é um pouco mais difícil porque ele está mais na camada mais interna, e se a gente se desacostumou, se afastou de nós mesmos, dependendo da distância que nós criamos para nós mesmos, fica mais difícil de ouvir. Mas ela sempre vai ser expressa através do corpo. Ela é uma forma de expressão do que a gente precisa nesse momento. Então a dor é muito bem-vinda sempre. Então esse é o primeiro convite dela. Quando você sentir um desconforto, quando você estiver sentindo uma angústia, uma dor, algo que talvez até você nem saiba nomear, a primeira coisa a fazer é: pare, encontre dentro de você
encontre na sua vida um espaço para um silêncio. Um pequeno silêncio, para que você possa escutar a dor. Sabe? De dizer para o teu corpo, tem algo aqui, eu não sei o que é, mas eu tô te vendo. E aí vai aumentando esse espaço de escuta da dor. A dor sempre vai nos acompanhar durante toda a nossa vida, dentro desse espaço-tempo e fora dele. Porque ela é esse convite para o novo. E o processo de expansão de consciência é sempre um convite ao novo. Então, não fuja da dor. A primeira coisa que a nossa mente faz com a gente é fazer com que a gente fuja da dor, né? O nosso comportamento, que foi estruturado a partir do nosso límbico, né? De uma parte uma parte primeira que nasceu em nós é fugir da dor. Então eu posso usar muitos mecanismos para fugir dela. Eu querendo resolver, querendo sair disso, querendo uma solução mágica, e muitas vezes eu acabo me enroscando ainda mais na dor e aumentando o tempo de dor, transformando a minha dor em sofrimento, porque às vezes eu quero sair depressa demais dela, eu não quero escutar, eu já te vi, agora vamos. O que eu preciso fazer aqui? E às vezes não é assim. A dor tem um ritmo próprio. Para cada momento da nossa vida, ela se apresenta de um jeito, num ritmo próprio, numa forma própria, porque ela sabe o que a gente precisa. Então, não tenha pressa, não queira fugir da dor. Essa é a segunda orientação que eu te dou aqui para você poder encontrar e construir uma forma mais saudável de lidar com a dor. A dor não é sofrimento. Ela se torna sofrimento pelo tempo de prolongamento dessa dor que você causa a si mesma. E você é responsável por isso. Se lembre disso. Então, não fuja. Pare, escute. Vá aumentando esses espaços para que você possa se perceber. A dor, ela proporciona na nossa vida uma coisa muito importante e linda, que é a gente voltar a ter intimidade com a gente mesma. A gente voltar a se observar e se perceber de forma mais profunda. Então a dor é muito benéfica. A gente foi educada a olhar para a dor como algo ruim, mas não é. A dor é algo bom. E quando ela vem, principalmente quando ela vem, é diferente. Quando a gente percebe que a dor, ela já saiu desse estágio habitual dela, dessa coisa que está sempre vindo igual, do mesmo jeito. Quando a gente percebe que ela está diferente, ela está em outro lugar, às vezes até pode estar parecida com algo que eu já vivi lá atrás, mas ela vem com uma roupa diferente, ela vem num lugar diferente, ela vem numa situação um pouco diferente. E aí eu consigo olhar para ela de um outro lugar. Isso significa que eu estou num outro estágio, que eu avancei, que eu cresci. E isso é muito bom. Então, a outra coisa que eu quero falar, outro aspecto da dor que eu quero trazer para vocês nesse momento é que a dor, ela, às vezes, ela já se transformou num hábito, né? Ela já é... O nosso corpo, a gente às vezes ficou tanto tempo sem ouvir o nosso corpo, sem ouvir os nossos corpos em todas as suas camadas, que o nosso corpo já se habituou a dizer assim: nossa, a Cris só para quando ela tem enxaqueca. A Cris só para quando o estômago dela dói. A Cris só para quando ela tem uma crise de sinusite louca. Então, vamos fazer ela parar, porque eu preciso conversar com ela.
às vezes você já de uma certa forma, já abriu os olhos. Você já passou por aquelas fases, você já começou a prestar atenção em você e você já viu que quando vem alguma coisa, você já fala, epa, tem alguma coisa errada aqui. Então, você já está um pouco mais atenta, atento. Então, você não precisa mais sofrer com 2 dias, 3 dias de enxaqueca ou passar uma semana com uma dor de estômago absurda ou ficar de cama por conta de uma sinusite. E aí eu tô falando de dores físicas, tá? Porque é a primeira camada do nosso ser e fica muito mais fácil da gente palpar e materializar. Mas pode ser por uma ansiedade, pode ser por uma angústia, pode ser por um processo de procrastinação, de autocobrança, pode ser até de uma depressão, num nível mais leve, né? Uma tristeza profunda. Então, o que a gente precisa fazer nessa fase da dor, que já é um outro estágio? É a gente poder dizer para o nosso corpo que que ele não precisa mais usar essa forma de conversa com a gente. Não precisa mais gritar. Pode sentar e me chamar para uma conversa, que eu vou escutar. Eu já sei escutar um pouquinho. Eu já tô atenta para esse movimento. Então, esse hábito, e aí eu vou chamar de hábito numa linguagem bem sistêmica mesmo, ele já pode ser desinstalado do meu corpo. Não preciso mais sofrer. A dor vai vir para eu despertar, para eu ficar cada dia mais desperta na minha caminhada, mas eu não preciso sofrer mais. Não preciso fazer meu corpo sofrer, não preciso fazer as minhas emoções sofrerem, eu não preciso mais disso. Eu já estou um pouco mais acordada, mais desperta, mais atenta. Então, eu passo a desinstalar esse hábito no meu corpo. E como é que eu faço isso, Cris? A gente, no nosso processo de transformação, a gente não pode, e aí assim, eu tô falando não pode, não, é como uma orientação amorosa mesmo, como um convite, tá? Não é recomendável que a gente deixe espaços vazios no nosso campo, no nosso corpo. O que eu quero dizer com isso? Quando eu desinstalo um hábito, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Eu quero voltar a fazer atividade física. Ou quero deixar de comer algo que eu percebo que para mim já não cai bem. Eu já percebi que, sei lá, comer X alimento com muita frequência já não me faz bem. Então, o movimento é sempre de inclusão, tá, gente? Então, o que eu faço? Como é que eu posso substituir esse hábito? Eu percebo que eu como esse determinado alimento toda vez que eu tô assim, então ele quer taponar alguma coisa, sei lá, uma carência. Então, como é que eu posso substituir isso? O que me faz bem? Como é que eu posso trazer algo que me dá essa sensação que esse alimento me dá? Eu posso tomar um banho gostoso, eu posso fazer uma comida diferente. Esse outro alimento eu adoro também, ele também, nossa, ele me remete a esse mesmo lugar, ou algo parecido. Ou eu vou fazer uma caminhada, ou eu vou, enfim, vou buscar uma outra coisa que substitua esse alimento de uma forma mais saudável e que cause em mim, isso é muito importante, e que reverbere em mim com o mesmo sentimento, a mesma sensação. Aí eu vou lá e substituo, eu incluo esse outro hábito no lugar desse que eu tô querendo deixar ir. A mesma coisa vale para o nosso processo de autoconhecimento e no nosso processo de dor. Às vezes os sintomas e as doenças, eles vêm às vezes não, sempre, gente. Eu me atrevo a dizer aqui para vocês que 100% das vezes é para isso.
para expandir consciência, para a gente poder crescer, para a gente sair de um lugar e ir para outro. Então, quando eu já aprendi a escutar o meu corpo, escutar as minhas emoções, escutar a minha mente, os meus pensamentos, ficar mais atenta aos meus comportamentos, eu posso substituir hábitos. Então, dizer, ó, não precisa mais doer desse jeito, não precisa mais me acamar. Então, como é que eu posso, o que eu posso fazer para o meu corpo entender que ele não precisa mais me acamar? No primeiro sinal de desconforto, eu vou dizer para ele que eu estou ouvindo. Parece bobagem, mas não é. Lembra que o nosso corpo, ele é energia. Nosso corpo e tudo no universo é energia. A gente tem aqui um campo energético que ele é estendido 1 metro para cima, para baixo, direita e esquerda. E eu falo muito quando eu estou fazendo, principalmente alinhamento energético dos meus clientes, que esse campo ele é uma parede de post-it. Então, um dos post-its aqui é assim, ó, a Cristiane só para quando ela tem enxaqueca. A Cristiane só para quando ela tem uma sinusite forte. Então, eu vou começar a dizer para o meu corpo que eu não preciso, eu vou retirar esse post-it do meu campo energético. Só que eu preciso colocar alguma coisa no lugar, porque é uma frequência, isso está instalado no meu campo, está instalado nas minhas células, na minha epigenética. Então eu preciso colocar outra coisa no lugar. O que eu vou colocar no lugar? Bom, eu não preciso mais da enxaqueca. Então eu vou dizer para o meu corpo que agora, quando ele precisar me dizer alguma coisa, eu vou colocar outra coisa no lugar. No meu caso, por exemplo, a enxaqueca sempre vinha quando era coisa relacionada a dois campos na minha vida, a alimentação e o meu processo menstrual. E obviamente no meu processo menstrual tinha muitas emoções ali, né? Tinha um baúzão de emoções muito conectadas com o meu feminino. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a usar uma profilaxia. Eu comecei a olhar, quando eu atentei para isso, eu comecei a olhar para o meu feminino. Foi a primeira coisa. E comecei a cuidar melhor da minha alimentação. Então, eu fui aprofundando nesse conhecimento, porque eram coisas que o meu corpo já tinha sinalizado. Então, que alimentos eram esses que não faziam bem? Que aspectos do meu feminino eu precisava olhar? Então, eu comecei a fazer 2 coisinhas macro, sabe? Eu vou substituir, eu vou retirar o pão da minha alimentação. É uma coisa que eu amo muito, mas eu vou só comer isso uma vez por semana ou a cada 15 dias. E eu vou substituir por outras coisas que eu amo. Raízes. Em relação ao meu feminino, eu vou fazer acupuntura. Acupuntura é muito bom para minha energia, faz muito bem, tem uma conexão muito grande com o meu fígado. O fígado é muito exigido durante o processo menstrual, então eu vou começar a fazer acupuntura. Pronto, desinstalei 2 hábitos e instalei outros novos. Estou dando aqui exemplos simples, bobos, mas aí você vai procurando dentro de você e na sua história, no seu processo, aquilo que tem a ver contigo, que faz sentido para você, tá? Eu só tô dando esses exemplos para que você possa trazer para você e buscar dentro de você aquilo que faz sentido. Pronto, comecei a estabelecer isso. Enfim. E aí, nesse processo, eu fui aprimorando ele. Cada vez que a gente vai dentro da gente, através de um processo de dor, através de um desconforto, mergulhando dentro de nós, a gente vai fazendo um estudo, a gente vai criando quase um estudo. Quase não, a gente vai se estudando mesmo e percebendo como é que a gente funciona, como é que as coisas reverberam em nós. Esse é o processo de autoconhecimento, por isso que chama autoconhecimento. Você vai sabendo como é que você funciona. Quais são suas emoções,
Quais são os gatilhos que disparam cada emoção no seu corpo? Como é que os seus pensamentos, eles começam a se mover? A sua mente vai buscando soluções lá no sistema RAM de memória dela para poder ajudar você a sair daquele processo de dor. E a partir disso, como é que você se comporta, né? Então, olha como o processo de dor é rico. E tudo isso é startado através do processo de dor. E, gente, por que eu estou trazendo toda essa trilha para vocês e explicando todas essas coisas? Para a gente começar a olhar para a dor de um jeito diferente. Para a gente começar a acolher a dor dentro da gente. Do mesmo jeito como a gente precisa aprender a acolher a nossa sombra. E a gente entender que ela é muito boa, ela é uma grande medicina. Sem a dor a gente não expande, gente. E assim, ó, e não é porque a gente está no planeta Terra e o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, né? Como a gente ouve, porque ele já não é mais esse planeta. Eu não acredito nisso. E todos os eventos vêm mostrando para nós que ele já passou dessa fase e que ele já está na sua fase de regeneração. E quando a gente está no processo de regeneração, quando a gente quando a gente cai, machuca, quando a gente tem um corte, quando a gente faz uma cirurgia, o processo de regeneração não é doloroso? Forma casquinha, cai casquinha, às vezes inflama, forma pus, não é assim? É o processo de regeneração, né? Expurga, sai pus, a gente às vezes tem que cortar para sair o pus para depois a gente ir limpando e cicatrizando, não é assim o processo de regeneração? Então é assim, é essa fase que nós estamos, por isso que ela está sendo tão desafiadora para nós. Então, a gente aprender a acolher a dor, aprenda a acolher a dor e a olhar para ela como essa grande mestra instrutora para o nosso crescimento, para a nossa expansão de consciência, para o nosso autoconhecimento. Então, essa é a terceira coisa, tá? Vocês estão anotando aí, né? A terceira coisa é a gente desinstalar, às vezes, hábitos velhos que a gente não precisa mais, que prolongam o nosso processo de dor e às vezes acabam refletem muito no nosso corpo e acabam desestabilizando a gente e que a gente pode desinstalar e não deixar esse espaço vazio, substituí-lo por um outro hábito. E a quarta coisa que eu quero falar nesse processo é você substituir um hábito por outro. O que a gente tem que fazer? Fortalece essa substituição, essa inclusão. Fazendo mais, todo dia, ficando mais atenta, mais atento, escutando mais, alargando cada vez mais, como eu falei um pouquinho atrás, esse espaço de escuta com você. Começa a usar de profilaxia com você. Não espera teu corpo doer, não espera a dor te chamar. Chama ela primeiro. Tem alguma coisa aqui que não tá legal? Você tem alguma coisa para mostrar para mim? Comece a meditar, gente. Comece a meditar. E quando eu convido vocês a começarem a meditar, começa pelo simples, tá bom? Não precisa sentar em forma de lótus, em posição de lótus. Não precisa ficar meia hora sentada no chão, em posição de lótus, com uma perna sobre a outra. Não precisa. Você pode estar sentadinha aqui, ó, numa cadeira como eu tô, com os pés bem espalmados no chão. E você pode começar a meditar apenas respirando, fazendo 4 ciclos respiratórios, sempre pelas narinas. O nosso nariz foi feito para respirar. Existe uma tecnologia e um aparato muito complexo e extremamente potente nas nossas narinas para a nossa troca com o mundo, para a gente poder se equilibrar. A respiração, ela é uma medicina
que está aí para nós, super potente, para que a gente se equilibre. A respiração é a troca com o mundo, é a troca com a gente mesmo. Através da respiração eu percebo muitas coisas em mim. É um excelente mecanismo de escuta. Então comece a criar espaços de meditação e você pode usar como fundação, você deve, né? Um convite assim, é um grande caminho você usar a fundação, como fundação a respiração. Então apenas sente, comece a respirar. De olho aberto, pode ser de olho aberto, tá? Nesse começo. Vai tomando consciência do lugar onde você está. Inspire, expire, inspire, expire. E vai aprofundando nesse processo respiratório. Vai alargando o seu ciclo respiratório, que é essa entrada e saída de ar. Vai respirando mais profundamente. Inspirando mais profundo, exalando mais profundamente. Faça 4 ciclos de respiração, sabe? Quando você está presente e levando toda a sua atenção para o seu ciclo respiratório, você já vai acalmando a sua mente. De uma certa forma, você já vai dando os comandos aqui para o teu corpo, principalmente para a sua mente, de que tem algo diferente acontecendo. Você já abriu um espaço, sabe? Abriu o espaço. E aí você vai alargando esse espaço, fortalecendo esse momento, fazendo 1 minutinho, 30 segundos que seja. Depois 1 minuto e meio, 2. Depois você vai fechando os olhos, fazendo com que sua respiração fique mais relaxada, mais gostosa. E vai prestando atenção em como você respira. Se é mais fácil inspirar, expirar. Se o seu corpo acende alguma parte quando você inspira, quando você expira. Todas essas formas são formas de você olhar para a dor. E você percebe que pode ser leve? Pode ser leve. Deve ser leve, gente. Gente, uma coisa que a gente precisa desmistificar é que a gente não veio para cá para sofrer. Quando a gente fala que não dá para fugir da dor e não devemos fugir da dor e que o processo de crescimento ele passa pela dor, e assim, ó, passa mesmo, tá? É condição. É condição. O processo de crescimento, ele passa pela dor. Porque a gente troca de pele, gente. Então, mas ele não precisa ser horrível. Não precisa ser sofrido. Não precisa ser arrastado. Não precisa ser sacrificante. Não precisa. É a gente ir através dessas pequenas chaves que eu fui dando para vocês aqui e dessas partilhas que eu fui estruturando em mim através do meu próprio processo de autoconhecimento, de expansão, de mudança nesses 12 anos, que pode ser leve, tá? Então era isso que eu queria deixar aqui para vocês. Partilhem comigo, comentem, tirem suas dúvidas, eu tô aqui para a gente poder ampliar ainda mais esse espaço. Gratidão pela tua companhia, gratidão por você me ouvir, por essa escuta. É na partilha que a gente se multiplica. Um grande beijo, a gente se vê por aqui.